E aí, amigos que nos acompanham no nosso canal, estamos de volta aí trazendo um novo vídeo, um vídeo bastante interessante. Vamos falar sobre os 5 passos para ser salvo. O que a Bíblia apresenta para que a pessoa, qualquer pessoa na face da terra, deve fazer para ser salvo? A Bíblia apresenta alguns versos falando sobre isso. Então esse é o que a gente vai estudar nesse vídeo de hoje. Então se você já é inscrito, já vai deixando o like. Se você quiser deixar para finalizar o vídeo, para deixar o like, tudo bem. E você não é inscrito e gosta do conteúdo bíblico, esse é um canal especialmente para você que gosta de estudar a Bíblia, que a gente estuda a Bíblia versículo por versículo, tratando sobre o mesmo assunto. Então é isso aí, você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe o vídeo também para outras pessoas também terem esse conhecimento aqui, tá bom? Então vamos para o vídeo. Vamos analisar aqui no livro de Atos, né? No capítulo 16. A gente vai ver aqui, ó. Vai começar por esses versos aqui, ó. Falando sobre salvação, né? O que a pessoa deve fazer para ser salvo. E vamos analisar direitinho. O primeiro passo a gente vai olhar aqui direitinho aqui, ó. Tá no capítulo 16 do livro de Atos, tá aqui no versículo 30 e 31. Só que a gente vai ler e vai entender o que está acontecendo aqui, ó. Primeiro aqui, ó. Paulo e Silas são açoitados e presos. Paulo e Silas estão presos, certo? Aí a gente vai fazer a leitura, a convenção do carcereiro. O que aconteceu para a gente chegar nesses dois versos aqui, ó. Diz assim, ó, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Aí aqui que entra a questão, ó. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Aí o que Paulo responde? Responderam-lhes, Paulo e Silas respondem assim, ó: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, o que a gente aprende aqui nesse primeiro verso? Para a gente ser salvo, o que a gente tem que fazer? Crer no Senhor Jesus. Somente crer em Jesus, isso nos garante a salvação? O que vocês acham disso? Somente crer em Jesus garante a salvação? Vamos dar uma analisada aqui, vamos fazer uma análise comparando esse verso aqui, de crer em Jesus, com o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Vamos ver aqui que relação tem crer em Jesus, crer em Deus, somente isso vai garantir salvação? Então vamos dar uma olhada aqui. Em Tiago capítulo 2, versículo 19. Vamos ver. Então estamos aqui no livro de Tiago, capítulo 2, aqui embaixo, versículo 19, tá aqui, ó. Presta atenção nos detalhes. Esse aqui é um verso que a gente vai ler muita coisa interessante aqui, ó, nesse capítulo 2. Fé sem obras. A fé sem obras é morta. Presta atenção nos detalhes. A gente vai ler aqui, ó, no versículo 19, diz assim, ó: crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. E agora, o que a gente faz análise com esse verso com o outro que a gente acabou de ver? Lá tá falando que a gente tem que, quem crê em Jesus será o quê? Será salvo. E aqui tá falando que até os demônios creem e tremem. Então aqui tá falando claramente que os demônios também creem em Jesus. Mas por eles crerem, eles vão ser salvos? Já pensou nisso? Os demônios creem que estremecem em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, mas eles serão salvos? Não serão salvos. Então, só crer em Jesus, isso não garante a salvação, não. Você vai ver agora aqui, ó, nesses versos aqui que a gente vai analisar, que somente crer em Jesus não garante salvação, certo? Vamos ver aqui, ó, direitinho aqui, ó. A fé sem obras é morta. Presta atenção nos versos, detalhadamente, que eu vou ler aqui, ó. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Entendeu? Só a fé não adianta. Só a fé não adianta. Você pode ter uma fé tremenda, mas se você não tiver obra, essa fé gigante que a pessoa tem, pode salvá-lo?
Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Preste atenção. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecendo de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Entendeu aí? Se alguém está passando necessidade, ao invés de você ajudar a pessoa, fazer o bem para essa pessoa, dar o que ela realmente precisa, não é somente orar pela pessoa, certo? Tem que dar realmente o que a pessoa está precisando, é precisando de roupa, está precisando de alimento. Então, somente fé, irmão, somente fé em Jesus, isso não é garantia de salvação, não, certo? Ah, mas nós somos salvos pela graça, somente crer em Jesus será salvo. Aqui está dizendo o quê? Que é somente a fé? Não, tem que ter obras, preste atenção. O versículo 17 diz o quê? Assim também a fé, presta atenção, a fé, se não tiver obras, por si só está o quê? Morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Agora é interessante isso. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tá vendo como faz mais sentido? Você tem fé? Então mostra a tua fé com as obras, certo? As obras têm que andar junto. Mostra a tua fé com as obras. Como é que a pessoa vai demonstrar fé se não tiver obras? Não tem como. Aí que entrou aquela parte: crê tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? E aqui a gente vai ver o quê? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. O que a Bíblia está falando claramente aqui, sem dificuldade nenhuma para entender? Que somente a fé, amigos, somente a fé em Jesus não salva ninguém, certo? Vamos dar uma analisada aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Você vai observar que cada verso aqui vai ficando cada vez mais interessante. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Vamos olhar. Aqui Marcos capítulo 16, aqui embaixo, o versículo 16 está aqui do outro lado, diz assim, ó, isso aqui é um verso que eu acho que quase todos os cristãos conhecem, né? Diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Aqui já está andando duas coisas junto: crer e for batizado. Então, somente crer em Jesus não garante salvação. Você tem que fazer o que também? Ser batizado para ser o quê? Para ser salvo. Então, tem que se batizar, tem que crer em Jesus. E outro ponto que a gente vê é o quê? Obras. Não adianta você ter fé tremenda e não tiver obras. Você também tem que ter obras para que seja salvo. Não é somente crer em Jesus, a gente é salvo pela graça. Isso é lógico, somos salvos pela misericórdia de Deus. Mas o que está andando juntamente com o que os versos estão apresentando para nós? Crer em Jesus, ser batizado, praticar boas obras, isso tudo nos leva à salvação, certo? A própria Bíblia está apresentando, não é eu que estou inventando nada. Estou mostrando versículo por versículo tratando sobre essa questão da salvação. E você está vendo claramente, sem dificuldade nenhuma, o que a Bíblia está apresentando. Vamos ver aqui no livro de Atos. Estamos finalizando, são poucos versos esse estudo aqui. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 21. Vamos ver lá. Atos, capítulo 2, que o versículo 21 está aqui do lado. Diz assim, ó, mais um versículo também que fala sobre salvação, ser salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Será salvo. Então, para mim ser salvo, o que eu tenho que fazer aqui também nesse verso? Invocar o nome do Senhor. Chamar o nome do Senhor. Lembra quando Jesus fala no Antigo Testamento? Se me buscais de todo o coração, me achareis, né? Então, temos que buscar o Senhor, invocar o nome do Senhor, para que a gente seja salvo.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que nós aprendemos até aqui? Aqui nós aprendemos 4 passos já, né? Vamos analisar. Primeiro, crer em Jesus. Segundo, fazer o quê? Temos que ter obras, certo? Não é somente a fé tem que andar juntamente com as obras. Então, crer em Jesus, ter boas obras, ser batizado. Aqui nós vimos 3 coisas. E a quarta coisa que nós vimos aqui é o quê? Qual é a quarta coisa? Invocar o nome do Senhor, para que a gente seja salvo, certo? E vamos aqui em mais um livro, está em João capítulo 10, versículo 9. Vamos dar uma olhadinha em João 10, 9. Aqui em João capítulo 10, que é o 10, versículo 9 aqui, ó. Diz assim, ó, que é Jesus falando. Claramente ele diz assim, ó: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Qual outro ponto aqui? O próprio Jesus falando, para a gente ser salvo, o que tem que fazer? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Como assim entrar por Jesus e a gente vai ser salvo? Aqui a gente pode fazer algumas ligações aqui. Lembra da parábola das 10 virgens? Lá fala de uma porta, né? Aqueles que entraram pelaquela porta, o que aconteceu com eles? Foram salvos, e os que ficaram se perderam. Que a gente pode usar como aquela parábola. Mais à frente aqui a gente vai ver mais um detalhezinho sobre a respeito dessa porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aqui a gente vai analisar aqui Mateus 7,14. Vamos lá. Aqui Mateus capítulo 7, ok? O versículo é o 14. Você vai aqui embaixo, você vai ler aqui, ó. Porque, presta atenção nos detalhes, ó. Porque estreita é a porta, viu que o verso anterior falou da porta, né? E ele falou que Jesus é a porta. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Aqui está falando da vida eterna. E são poucos os que acertam com ela. Para seguir a Jesus, obedecer a palavra de Deus, obedecer os ensinamentos de Jesus, aqui está falando que não é fácil. É difícil, é um caminho apertado. E são poucos aqui, é interessante que falar. Estreito e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela, porque são poucos que querem obedecer o que a Bíblia ensina. São poucos, não são muitos. E o caminho que leva para a perdição é bem largo, né? É o caminho mais fácil e as pessoas preferem caminhar do jeito mais fácil, né? Escolhem algumas coisas que querem obedecer da palavra de Deus e... Tá vendo? E a gente vê que a Bíblia está apresentando alguns pontos para ser salvo. Não é somente crer em Jesus e pronto, já vou ser salvo, só acreditar em Jesus. Não é. Você está vendo claramente que a Bíblia está apresentando alguns pontos a questão da salvação. Então, entrar pela porta, né, apertada, é o caminho difícil. Aceitar a Jesus e seguir os seus caminhos, seus passos. Ser um discípulo de Jesus. E agora, para finalizar, a gente vai aqui no capítulo 19, o versículo 17, desse mesmo livro de Mateus, né? Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui estamos no livro de Mateus, capítulo 19, que é do lado, o versículo se encontra aqui, o versículo 17. Mas a gente vai ler a partir do versículo 16, esse que é uma história bastante interessante, falando sobre o jovem rico. E o que essa questão do jovem rico tem a ver com a salvação? Você vai ver claramente aqui, bem claro aqui, que você vai ver que tem a ver com a salvação, sim, que o próprio Jesus fala a respeito disso. Então vamos lá, ó. Diz assim, ó. E eis que alguém, aproximando-lhes, perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Preste atenção que essa mesma questão aqui foi falada lá o carcereiro falou, né? Para os dois que estavam presos lá. Falou o quê? Que farei eu para herdar a vida eterna? E aqui está falando a mesma coisa, que a mesma pergunta. Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Aí o que Jesus responde? Aqui é Jesus respondendo, presta atenção. Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, presta atenção que ele fala claramente, ó. Se queres, porém, entrar na vida, que vida é essa? A vida eterna. Certo? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os
mandamentos. Mas como assim guardar os mandamentos? Para ir para o céu, para entrar na vida eterna, tem que guardar os mandamentos? Quem está falando isso? É Jesus. Então o próprio Jesus está falando que tem que guardar os mandamentos. Mas que mandamentos são esses que ele está falando? Será que é outro mandamento? Deixa o próprio Jesus responder que você vai ver aqui, ó. E ele perguntou, quais? O jovem rico, né, perguntou para Jesus, quais são esses mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. De que mandamento Jesus está se referindo aqui? Não é daquele lá das tábuas dos 10 mandamentos? Está claramente falando aqui. Aí alguns podem dizer assim, então, mas Jesus só falou os mandamentos do amor ao próximo. Ele não falou a questão aqui dos outros 4 mandamentos, né? Que fala lá, amar a Deus, né? Não fazer imagem de escultura. Tinha necessidade de Jesus falar todos os mandamentos. Aqui ele falou alguns, mas tinha necessidade de falar de um por um, para mostrar que realmente ele estava se referindo aos 10 mandamentos. Não tinha, ele só falou alguns aqui, certo? Mas aqui já dá para entender que ele está se referindo aos 10 mandamentos. E o próprio Jesus falou que, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. E aí, o jovem rico, a salvação já aconteceu, as pessoas já foram todas para o céu. Então, os mandamentos ainda continuam em vigor. Ainda tem que continuar obedecendo ele, porque Jesus está se referindo à salvação da vida eterna. E a vida eterna não chegou ainda. Jesus não voltou ainda para levar os salvos para o céu. Então, os 10 mandamentos ainda continuam em vigor. Não é quando ele morreu na cruz, os 10 mandamentos foi abolido. Isso não existe na Bíblia em lugar nenhum, certo? Então, os mandamentos ainda estão em vigor. Então, aprendemos aí os 5 passos para ser salvo. Quais são os 5 passos para ser salvo? Você lembra quais são os 5 passos que a gente aprendeu? Primeiramente, temos que fazer o quê? Crer em Jesus, tá? Segundo passo, o que a gente tem que fazer? Ser batizado, certo? Terceiro passo, o que a gente tem que fazer? Observe que o detalhe, essa questão de crer em Jesus não é somente crer. Aí eu vou ter que fazer uma ligação de que esse verso aqui, que a gente acabou de falar dos 10 mandamentos, com a questão que foi falado lá em Tiago 2, né? Falando que a fé sem obras é morta. Temos que ter obras também para ser salvo. Crer em Jesus, ser batizado, invocar o nome do Senhor, né? Entrar pela porta, também está falando lá, e obedecer os 10 mandamentos, certo? Então a Bíblia falou claramente aí os passos para a pessoa, qualquer pessoa na face da terra ser salvo. São esses aí que a Bíblia apresentou para a gente estudou, analisando verso por verso, você observou que foi bem claramente, eu expliquei aí bem direitinho para vocês, sem falar rápido demais, expliquei detalhadamente. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa o like aí, tá? Compartilhe o vídeo também, para outras pessoas também terem esse conhecimento da palavra de Deus, tá? Todos terem o conhecimento, para que todos tenham o conhecimento da Bíblia e Jesus possa voltar logo. Porque o próprio Jesus falou que só vai voltar quando o evangelho ser pregado em todo o mundo. Então, compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, pessoal na igreja, e vamos juntos nessa caminhada até a volta de Jesus. Então, Deus abençoe você, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e Deus te abençoe. Tchau, tchau.